Boa noite, pessoal. Espero que estejamos todos aí bem, né? Todos com alegria no coração, né? Nesse sábado festivo dessa nossa casa, né? Desse nosso Centro Espírita Amor e Caridade, né? Então, eu queria, antes de mais nada, né? Nesse boa noite, primeiro agradecer ao Juarez, né? A Rosana, aí o convite, né? Para a gente estar aqui hoje. É tão importante, assim, esses estudos que a gente... parece que a gente está levando, né, os ensinamentos, mas, na verdade, no fundo, a gente aprende muito mais. Então, mas é um dia de festa hoje, né? Um dia de festa com Jesus, né? Com Jesus. Então, eu queria, assim, parabenizar, né, e a todos os fundadores, os dirigentes, os trabalhadores, a toda essa equipe, né, que ao longo desses 82 anos, né? 82 anos na ata de nascimento, né, que a Rosana conversou comigo, é 25 de agosto, né, de 1939, ou seja, 82 anos de serviços, né, prestados, ajudando certamente os nossos irmãos de caminhada, né, com amor, né, com amor e caridade, né, com amor e caridade. Então, eu queria, assim, parabenizar, né, a todos vocês pelo trabalho, pelo empenho, né, que vocês têm tido esse tempo todo para sustentar, né, ou manter essa instituição, né, junto com esses espíritos. Na verdade, a instituição é dos espíritos, né? São eles que comandam e são eles aí que estão ao nosso lado nesse trabalho, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, para que tudo corra da melhor forma possível. Então, parabéns a todos vocês. E vamos lá para o nosso estudo, né, dessa noite. Então, nós escolhemos, né, o Juarez, né, a Rosana, escolheram o João 13:35, capítulo 13, versículo 35. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, né? Então, vamos lá no nosso estudo. Antes da gente entrar mesmo, propriamente no estudo, acho que seria interessante, seria legal a gente dar uma olhada, nós darmos uma olhada eu fiz um resumo desse capítulo João 13, né? Que ele é muito interessante. Esse capítulo, ele assim, ele está relacionado, né? Ele já está naquela... Jesus já está assim nos dias próximos, né, da crucificação, né? Então foi um pouquinho antes da festa da Páscoa, e Jesus já sabia, né? Já sabia naquele momento que era a hora chegada dele retornar, né, ao mundo de Deus, ao mundo do Pai. E também ele já sabia que naquela ceia, acabada a ceia, Judas já estava pronto, né, para consolidar, então, a sua traição. E Jesus, então, se levanta, né, e tira as vestes, e tomando uma toalha, ele começa a lavar os pés dos discípulos, é o famoso lava-pés, né? E nesse momento, Pedro recusa, né? Foi um fato relevante desse momento, a ter seus pés lavados pelo mestre. Então, e Jesus responde, né, uma atitude forte, né, falou assim, se não lavasse os pés, né, se ele não deixasse que Jesus lavasse os pés, Pedro não teria parte com ele, né? E aí Pedro manda até lavar tudo, né, a cabeça, lavar tudo, lavar o corpo inteiro. E logo após, então, Jesus traz uma lição muito legal. Ele fala assim, depois que ele lava os pés dos apóstolos, ele pergunta, né, a eles se eles entenderam o que foi feito, né, o que aconteceu. E segue dizendo, vós, né, falando com os apóstolos, vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha a lição que ele está trazendo para nós, importante. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, né? Como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que seu senhor.
e nem um enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Então, ele está trazendo um ensinamento muito importante da humildade, do serviço, né, que todos nós devemos uns para os outros, principalmente aqueles que estão nas posições maiores, né, de descer para ajudar aqueles que necessitam, que precisam, né, porque esses vão ser sempre servos, né, daqueles que necessitam, daqueles que têm, vamos dizer assim, a necessidade. E ele segue, Jesus segue, diz assim, Jesus diz assim, eu não falo de todos vós. Eu bem sei o que ele fala, que é bonito demais. Eu bem sei quem eu tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, ou seja, ele já sabia de Judas, mas para que se cumpra a Escritura, ele diz, aquele que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, ele já sabe que Judas, né, já está pronto para traí-lo. E ele fala assim, desde agora vou-lo digo, antes que aconteça. Ou seja, está antecipando. Para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então, eles perguntaram, os apóstolos, a Jesus, quem é o traidor? Então, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes. E, após o bocado, Jesus diz a Judas, o que fazes, faze-o depressa. E aí ele finaliza, né, esse capítulo dizendo assim, Jesus diz assim, filhinhos, né? Ele chama aqueles apóstolos todos de filhinhos, filhinhos. Ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, aí ele termina com o título da palestra, né, do estudo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, ele traz esse final, né, do resumo, né, desse resumo de João 13, né, trazendo para nós o amor, né? O amor como recomendação, como base para todos nós, que nós nos amemos uns aos outros. E que é neste fato, que todos reconhecerão, né, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, todos os discípulos de Jesus, a gente não pode, eu vou assim, desmembrar isso dentro do estudo, né? Mas a gente não pode nunca se enganar, nós não podemos nunca nos enganarmos, né? Porque Jesus está dizendo muito bem qual é a referência, né? Aquele que realmente ama, né, os seus irmãos de caminhada. Então, esse é o resumo. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, só para a gente contextualizar as coisas. No capítulo 1 da Gênesis, do Caminho da Luz, que chama-se Gênese Planetária, né, a comunidade dos espíritos puros, o Emmanuel fala um pouco de Jesus, né, e dos Cristos. E ele diz que reza as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do sistema existe uma comunidade de espíritos puros, que são os eleitos de Deus, do Supremo Universo, né, do Senhor do Supremo Universo, em cujas mãos se conservam, então, as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, a vida de todas as coletividades planetárias estão na mão desses Cristos, ou dos crísticos, dessa comunidade de espíritos puros, né, do qual Jesus é um deles. Né? Esses espíritos angélicos, Jesus é um dos membros divinos, né? Ao qual o Emmanuel fala, ao que nos foi dado saber, né? E esse grupo, né, apenas se reuniu nas proximidades da Terra, segundo o livro Caminho da Luz, para a solução de problemas decisivos da organização, da parte organizacional, da parte gerencial e da direção do planeta, por 2 vezes.
no curso aí dos milênios conhecidos. Então, a primeira vez foi quando se verificou, né, o desprendimento da Terra, né, o desprendimento da nebulosa, né, quando o órbita terrestre, a Terra, se desprendia da nebulosa solar, a fim de que, então, se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas dos sistemas cosmogônicos. E os pródomos, então, da vida, da matéria em ignição no planeta. E segunda vez, né, que eles se reuniram foi quando se decidia a vinda de Jesus à Terra. Né? E Emmanuel fala, trazendo à família humana, né, a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, todo o processo da vinda de Jesus, né, foi um processo todo planejado, como tudo é planejado, né, por esse conjunto de espíritos, né, dos Cristos, desses espíritos mais elevados, que, em nome de Deus, ou sob a orientação divina, fazem aí, vamos dizer assim, o planejamento das coisas no mundo cósmico, vamos falar assim. Só que esse planejamento, né, se a gente for pegando um texto daqui, outro dali, essa previsão da vinda de Jesus, ela não foi assim bem próximo da chegada dele, né? Pelo menos 8 séculos antes dele encarnar, né, já havia profetas falando, né? Isaías, por exemplo, são 8 séculos. Estamos falando aí mais ou menos de 800 anos antes da sua encarnação, né, já havia profetas falando da vinda do Messias, né? Então foi tudo muito bem projetado, muito bem planejado. Eles já sabiam mais ou menos para onde rumariam as coisas. Então é nessa segunda reunião dos espíritos crísticos que é planejada a vinda de Jesus, para que ele pudesse, então, como disse Emmanuel, implantar, vamos dizer assim, né, plantar o amor nos nossos corações, como ele fala para Hanan na entrada de Jerusalém. Então, sua vinda foi muito bem planejada. Porque nesse período também, se a gente for olhar o contexto todo, né, olhando ainda o Caminho da Luz, todas as informações de Emmanuel e mais outros livros também psicografados pelo Chico, a gente vai entender assim, né? Esses espíritos, os espíritos que vieram de Capela, principalmente os arianos, né, que são os últimos que vieram, eles vieram mais ou menos há 28 mil anos atrás. E há 6 mil anos a partir de hoje para trás, ou há 4 mil anos antes de Cristo, foi feita uma aferição, né? Muitos espíritos retornaram para a Capela naquela época, mas muitos ainda endurecidos, arianos principalmente, ficaram aqui no planeta. Então, aqui no planeta ficou um grupo, né, de espíritos que vinham no processo evolutivo da Terra e um outro grupo enorme, né, de arianos provindos de Capela, que não conseguiram, nesses 28 mil anos, né, aí um pouquinho menos, né, seriam 24 ou 22 mil anos atrás, não conseguiram assim, se reorganizar as suas mentes, seus corações, para que eles pudessem mudar de rumo, né? Então, esses espíritos endurecidos, que é o fenômeno chamado da queda de Adão, né? Exatamente a queda de Adão. Então, é exatamente esse momento que conta esse último ciclo, né, que termina agora, por volta aí, essas datas certinhas não existem, né, porque depende muito do nosso livre-arbítrio, mas estamos falando aí perto de 2050, onde inicia, então, o processo de regeneração, que vai levar mais 28 mil anos, né? Mais 28 mil anos, né? Que vai ser aí o sexto, né? O sexto ciclo. São 7 ciclos, esse é o sexto ciclo. Então, nesse momento em que esses espíritos endurecidos não conseguem passar vamos dizer assim, na peneira, no teste, na aferição, no processo de aferição, é exatamente esse momento em que, vamos dizer assim, esse era o grande, desculpa, não tem momento nenhum, não, era o grande desafio de Jesus, né? Porque são esses espíritos que ficaram aqui no planeta.
E Jesus, então, ia trazer, como diz Emmanuel, a nossa família, a família humana, a lição imortal, né, do seu evangelho de amor e de redenção, de salvação, né? Porque Jesus é a libertação para nós. Jesus significa a libertação, né? É ele que vai, através do amor, nos mostrar, né, o campo espiritual, a evolução que nós temos, nos libertar desse embargo material em que nós estamos envolvidos até hoje. Então, a vinda de Jesus é um momento incrível dentro da história da humanidade, né? É um marco tão importante, que ele dividiu a história em duas etapas, antes e depois dele. Agora, naquele momento em que ele vem, né, tem um outro povo, né, que já o aguardava, que era o povo judeu. E esse povo judeu, né, era um povo monoteísta, e em função de ser monoteísta e já ter todo um processo, havia um investimento já de pelo menos 15 séculos nesse povo, porque seria plantado nesse povo, a árvore do evangelho seria plantada nesse povo, que era um povo monoteísta, que teria todas as condições de receber a semente do evangelho para que a árvore crescesse. Mas, infelizmente, né, e quando Jesus também viesse, também já teria também uma base um pouco mais sólida para que desse mais um passo na evolução. Mas os judeus, eles aguardavam realmente a chegada de um Salvador. Mas eles não entenderam perfeitamente as mensagens dos profetas, porque eles, na verdade, queriam sair da subjugação romana. E aí eles esperavam, na verdade, um Salvador, um guerreiro, um político, um cara de influência, de poder, que pudesse libertá-los dessa subjugação. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha outros problemas, porque, apesar de todos os conhecimentos das leis, né, que o povo já vinha adquirindo ao longo dos séculos anteriores, vindo de Moisés, né, eles não conseguiam, na verdade, na prática, viver aquilo que as lições divinas traziam, os profetas traziam, né? Ou os livros, né? Da Torá, né? Traziam para eles. Eles não conseguiam viver. Então, eles viviam uma vida de exclusivismo, né? Uma vida de culto exterior, né? Uma vida bem separada do resto, né? Como se eles fossem o dono do mundo e o resto fosse o resto, né? Uma vida assim extremamente, principalmente dos fariseus, dos escribas, muito hipócrita, né? Falavam uma coisa, exibiam uma coisa, né, ao público, no exterior, mas na prática, né, por trás, faziam outra. Então Jesus vem nesse cenário também, né? Que eles esperavam um Salvador, um Messias com essas características, né? Com essas características. E Jesus vinha plantar, na verdade, esse evangelho de amor, essa boa nova, esse amor imortal nesses corações, né? Jesus vinha trazer também, na verdade, assim, o Deus, porque Jesus trouxe Deus de volta, porque nós, nesse advento, aspas, de Adão e Eva, né, da queda de Adão, nós, aquele momento lá da serpente, daquela história toda da alegoria da serpente, naquele momento era um momento que nós escolhemos um outro caminho. Nós tiramos Deus do centro das nossas decisões, né? Das nossas conexões, nós arrancamos Deus. E colocamos quem nesse centro? Nós próprios. Né? Nós nos entronizamos, nós nos colocamos no trono como um ser extremamente egoísta, orgulhoso, vaidoso, né? E tudo que advém dessas imperfeições. Então, Jesus vinha trazer Deus de volta. Porém, mas não um Deus guerreiro, um Deus poderoso, não é nada disso. Era um Deus bom, um Deus paizinho, que ele chamava, um Deus pai, um Deus justo, um Deus amoroso, né? Então, era esse Deus que Jesus vinha trazer. E Jesus também trouxe outras coisas, que depois foram explicadas mais na frente, né? No Consolador Prometido, que ele mesmo anuncia. Então, ele traz outras coisas, como a imortalidade da alma, ele fala das reencarnações, ele fala da mediunidade o tempo inteiro, né? Tem vários fenômenos mediúnicos, da lei de causa e efeito, da manipulação dos fluidos para a cura de doentes, a necessidade
da vivência evangélica, da vivência no amor, ele traz uma série de coisas boas que para abrir nossos corações. É claro que aquele povo, naquela época, não tinha muita condição de entender muito o que ele falava, por isso que ele falou um pouquinho de cada coisa dessa. Mas ele já abria um pouquinho, né, o espaço, né, os corações, preparavam os corações para um futuro que veio mais tarde, bem mais tarde, mas que veio, né? Então, que veio para todos nós. Então, o ponto principal, apesar disso tudo que ele trouxe, o ponto principal da vinda de Jesus é o amor. É o amor. Ele veio plantar o amor nos nossos corações, né? Os nossos corações. E ele viveu, né? Desde os primeiros movimentos, desde daquele advento de Simeão, que nós até falamos ontem também no nosso estudo, né? Quando Maria leva Jesus no templo de Jerusalém, e ali há um diálogo, né? Na verdade, no fundo é um monólogo, né? de Simeão com Jesus, mas Jesus, né? Que o Simeão está meio apavorado, né? Porque como é que Jesus, naquela condição de pobre, nascido lá na manjedoura, entre os animais, né? Como é que ele ia mudar as coisas? Como é que ele ia ser o grande Messias, né? Ia salvar, ia libertar o povo, né? Com essa característica, né? Sem poder, sem ser guerreiro, sem ser nada, e aí Jesus bate devagarzinho no peito, né? De Simeão. Essa história também está no livro, né? Eu não lembro se é de Ney Lúcio, se é de Humberto de Campos. Aí bate no peito de Simeão, né? Como diz assim, nós vamos fazer isso tudo, meu irmão, pelo coração, que é a mesma coisa que ele fala, né, mais tarde na entrada de Jerusalém para Hanã. Então, Jesus vem até nós, Jesus, governador do planeta, um espírito crístico puro, né? Que há 4,5 bilhões de anos atrás já era um espírito puro. E ele vem na humildade, na simplicidade, né? Começando o seu trabalho com seus pais, vivendo a família, né? Vivendo o seu lar, né? Trabalhando com seu pai na carpintaria, né? Até aquele momento, né? Do cumprimento da sua missão, que são os 3 últimos anos, né? E Jesus vive toda a sua vida, né, entre pobres, estropiados, entre ricos, poderosos. Ele não escolhe doentes do corpo, doentes da alma, e faz de humildes pescadores grandes discípulos e depois grandes apóstolos, né? Ele amou a todos indistintamente o tempo inteirinho. Esse é o nosso Jesus querido, né? E ele, como governador do planeta, ele não esconde, né? Em nenhum momento, né? Ele se esconde atrás, né, do seu poder, da sua força, né? Em nenhum momento ele a usa, né, para provar alguma coisa para alguém, para provar o seu poder ou que ele é maior. Ele nunca faz isso, né? Sempre humilde, sempre servo de todos, sempre auxiliando, abnegado, renunciando, trabalhando, sempre trabalhando, e sempre no trabalho, exemplificando, né? Por isso que ele marcou nossas vidas, né? É por isso que ele matou. Então, Jesus deixa esse legado de amor, né? É o amor, esse amor, né? Como falam os gregos, é o amor ágape, não é o amor eros, né? E nem o amor filos, que é o de amizade, e o outro é entre, né, os seres que se amam maritalmente, por exemplo. O que significa, né, esse amor ágape? É o amor entrega, amor doação, né? É o amor incondicional, o amor com gesto de desprendimento pessoal, com a oferta, né, da própria vida, como gesto de procura, de retribuição, sem qualquer necessidade, né, sem qualquer busca de recompensa, né? E que, através da prática desse amor, ele fala para nós e vive que nós avançaríamos espiritualmente, né? Espiritualmente nos libertando desse vínculo com a matéria. Mas também ele usa isso tudo como forma, né, de nós sermos também reconhecidos, porque ele vinha também num processo de divulgação, de disseminação, como vieram, ele falou que mandaria os espíritos sempre tiveram com a gente, num processo de disseminação, porque precisa nuclear esse conhecimento, precisa de exemplos na Terra para que esse conhecimento seja nucleado. E outros viriam, né, para nuclear. Então, ele dá a dica para nós, fala assim, olha,
os meus discípulos vão ser reconhecidos por muitos se amarem. Aqueles que tiverem esse comportamento, aqueles que tiverem esse perfil, esses são os meus discípulos. Então, isso significaria o quê? Que qualquer instituição religiosa em que eu fosse, em qualquer templo, ou em qualquer pessoa que se diga religiosa de alguma forma, de alguma ligação com Deus, ela tem que ter um comportamento, se é mesmo isso, ela tem que ter um comportamento alinhado, aderente ao comportamento de Jesus. Né? É isso que ele está falando para nós. Jesus inicia a sua vida pública com o Sermão do Monte, né? Com as principalmente, né? O Sermão do Monte é maior, mas as bem-aventuranças, né? Nas colunas de Curum Hatim, né? Ao sudoeste do lago de Genezaré. E termina com o sermão profético, né? No Monte das Oliveiras. No Sermão da Montanha, esse sermão é muito importante, porque nesse sermão Jesus traz a plataforma onde ele iria trabalhar, né, para trazer essa boa nova, trazer esse reino de Deus para os nossos corações. Então, a base, a plataforma, está exatamente nesse Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha, se a gente lendo com cuidado, a gente vai ver o seguinte, ele é o mais violento contraste entre os padrões do homem material e do homem espiritual. Então, ele mostra para nós, assim, muito importantemente, muito claramente, né, os caminhos da espiritualidade, os caminhos, a conduta, o perfil que nós temos que ter para avançarmos na espiritualização, na nossa espiritualização, na nossa religiosidade. Né? Então, ele fala, né, da base do sistema, ou seja, ele fala da humildade, né, para que a gente possa entrar no reino de Deus. Ele fala dos aflitos que serão consolados. Ele fala dos mansos, né, esses mansos que vão herdar a terra. Ele fala daqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele fala da misericórdia, do perdão, né, porque esses vão alcançar misericórdia, perdão. Ele fala do puro de coração, né, da falta de maldade, né, no coração, né, que vai nos levar muitas das vezes à indulgência, ao não julgamento, né, porque esses limpos de coração verão a Deus. Ele fala dos pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Fala dos que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. E fala, né, bem-aventurados sois vós, né, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, né, disserem todo mal contra vós por minha causa, né, porque ele seria a nossa referência. E fala outras coisas, mas essa base do Sermão do Monte é a base onde está fundamentada a plataforma do amor, né, da nossa relação, né, com os nossos irmãos de caminhada, com o nosso próximo. Porque através dela é que nós vamos construir uma relação fraterna, altruísta, solidária, né? Que é isso que Jesus traz para nós. Que é isso que Jesus traz para nós. Então, o sermão ele é muito, tem muito mais outras coisas, é muito importante que vocês leiam ele, né? Mas essa é a base principal, ou seja, a base focada principalmente no amor, né? Então, com esse pacto de amor, que Jesus traz, então, a conduta guia para a nova era, né? Para o nosso futuro, né? Para aqueles que fossem efetivamente ou realmente seus discípulos. Discípulo é aquele que segue o mestre, né? Então, esses discípulos, aqueles que seguem seu mestre, que é Jesus, teriam essas características comportamentais. E assim deveriam se comportar seus seguidores. Jesus nos trazia, então, esse guia, para nós não nos enganarmos com aqueles que falseassem, que tentassem nos enganar, se fazendo passar pelo Cristo, né, ou por apóstolos, né, como ele fala no sermão profético. Ele fala demais disso no sermão profético, nos avisando
que nos tempos, no final dos tempos, que é esse fim de ciclo que nós estamos vivendo agora, para a gente ter muito cuidado com os falsos profetas. Mas se nós formos olharmos as referências de Jesus, olharmos os comportamentos de Jesus, é muito fácil a gente separar o joio do trigo. Quem são esses falsos profetas? Né? Quem são esses falsos cristos? Então, ele traz essa plataforma, né? Essa plataforma que está fundamentada na solidariedade, na fraternidade, na humildade. Né? E o que nós vemos no mundo, né? O que nós vemos no mundo, no nosso mundo, daqueles que se dizem representantes, seguidores, defensores, garantidores da doutrina, que são esses exclusivistas, egoístas, intolerantes, sectários. Né? Então, nós temos que pensar em nós e nas instituições, porque ao nosso redor existem muitas instituições religiosas que são as instituições, né, que deveriam divulgar, disseminar, né, através da vivência evangélica, através da vivência do amor, trazer essas referências, né, esses exemplos, para que pudesse, né, esses servos, essa multidão, como Jesus fala, pudesse ter um alinhamento de pensamento, né, para que eles pudessem também seguirem a Jesus como discípulos, para serem servidores também de Jesus, servidores de Deus. E é essa questão também que eu estou trazendo, eu quero trazer dentro desse contexto. Porque há muitas de nós, principalmente nós espíritas, né, temos que prestar muita atenção, né, em que tipo de comportamento, que tipo de pensamento, né, que tipo de mindset nós estamos tendo dentro das nossas casas espíritas, que tipo de perfil, né, nós estamos alinhando dentro das nossas casas. E será que nós estamos completamente aderentes a Jesus? Será que nós estamos fazendo exatamente como ele fez? Simples do jeito que ele fez? Né? E ao invés de falarmos como fazemos sempre, fazermos mais e falarmos menos? Emmanuel traz uma fala muito bacana no livro chamado Roteiro. Né? Esse livro é o capítulo 18, e o texto chama Evangelho e Exclusivismo. Né? Evangelho e Exclusivismo. Então, ele está falando no livro Roteiro, nesse capítulo 18. E o texto que ele está trazendo é exatamente esse. Conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, 35. Então, Emmanuel fala assim, que todos os santuários religiosos, divididos entre si, na esfera dogmática, isolam-se indebitamente, disputando privilégios e primazias. Ele vai falar para nós sobre essa questão do exclusivismo, da intolerância, né? Que tem muito a ver com o egoísmo, né? Com pensar só em nós. Né? Então, ele fala que quase todos, olha o que ele fala, hein? Santuários religiosos divididos entre si, na esfera dogmática, isolam-se indebitamente, disputando privilégios e primazias. Até mesmo, ele diz, nos círculos da atividade cristã, o espírito de exclusivismo, mesmo no cristianismo, tem dominado os grupos de escola desde os primeiros séculos da Constituição. Ou seja, desde lá de trás, mesmo os espíritos de escola têm, infelizmente, adotado esse espírito exclusivista. E em nome do Cristo, ele diz, muitas vezes, né, a tirania política e o despotismo intelectual organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram a perseguição e entronizaram a morte. Né? Então, instituições religiosas, em nome do Cristo, né, aprontaram, né, sob a base da tirania política ou do despotismo intelectual, guerras, fogueiras, incentivaram, entronizaram, né,
botaram a morte no trono, pretendendo representar Jesus, olha, pretendendo representar o mestre que não possuía pedra onde repousar a cabeça. O imperador Focas estabelece o papado em 607, exalçando a vaidade romana. Né? Supondo, ele fala, dá um outro exemplo, supondo agir na condição de seus defensores do Cristo, Godofredo de Bulhão e Tancredo Siracusa organizam, em 1096, um exército de 500 mil homens, né? E estimulam conflitos sangrentos, combatendo pela reivindicação de terras, de relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra. Olha só, né? Isso tudo em nome de Jesus. Acreditando preservar os princípios salvadores, Gregório IX, em 1231, consolida o Tribunal da Inquisição, adensando a sombra e fortalecendo criminosas flagelações no campo da fé religiosa. Então, para preservar os princípios salvadores de Jesus, ele cria a Inquisição, Gregório IX. Convicto de garantir-lhe a doutrina, né, sacerdotes punem com suplício e com a morte, né, valorosos pioneiros do progresso, como Giordano Bruno, né, e Jan Hus, né, que é o nosso Kardec, que foram queimados na fogueira. Semelhantes violências, né, ele diz, todavia não passam, né, apenas de manifestações belicosas do espírito que preside as inquietudes humanas. Ou seja, tudo isso em nome de Jesus, mas no fundo estão atendendo ao seu exclusivismo, à sua intolerância, ao seu egoísmo, né? Mas em nome de Jesus. E ele diz assim, Emmanuel, que Cristo nunca endossou o dogmatismo, né? É só olhar a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é feita o tempo inteiro para a gente refletir, pensar, discutir. Por quê? Porque para seguir alguma coisa, eu tenho que saber por que eu sigo. Eu não posso ter a crença, a fé cega. A fé tem que ser raciocinada, Kardec já diz. Então, para a fé ser raciocinada, eu tenho que discutir, eu tenho que pensar, eu tenho que entender, eu tenho que compreender. Não é porque é porque eu disse que é. Não é? Então, Cristo nunca endossou o dogmatismo, e nem a intransigência por norma de ação. Afirma ele não haver nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe cumprimento fiel. E não hostiliza, senão a perversidade deliberada. Não guerreia, não condena, não critica. Combate o mal, socorrendo as vítimas. Né? E começa o ministério da palavra, Jesus, conversando com os doutores do templo. E termina o apostolado conversando com ladrões. A ninguém Jesus desdenha. Né? E os transviados infelizes lhe merecem a mais calorosa atenção. Prepara o espírito de pescadores para os grandes cometimentos do Evangelho, com admirável confiança e bondade, sem exigir-lhe qualquer atestado de pureza racial. Auxilia as mulheres desventuradas com serenidade e desassombro, em contraposição, né, aos preconceitos da época, trazendo-as de novo à dignidade feminina. Não busca títulos, e sim inclina-se atencioso para os corações. Nicodemos, por exemplo, o mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado, recebem dele a mesma expressão afetiva. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da Boa Nova. E Emmanuel fecha dizendo assim, o isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é simples criação humana. Então, o isolacionismo, o exclusivismo, né, na esfera cristã é simples criação humana. Não tem nada a ver com Jesus. Fadado naturalmente a desaparecer,
Porque, na realidade, Emmanuel fala, nenhuma doutrina quanto o cristianismo trouxe até agora ao mundo, atormentada e dividida, os elos de amor e a luz da verdadeira solidariedade. Nenhuma doutrina trouxe, né, ao mundo, esse mundo atormentado, doido nosso, como a gente fala, dividido, né? Dividido do jeito que a gente é, os elos de amor e luz da verdade, da verdadeira solidariedade, né? Porque não adianta, nós todos somos um só, nós precisamos crescer todos juntos, então nós precisamos nos ajudar, porque precisamos nos apoiar, nos sustentar uns aos outros para sair dos patamares de dificuldades que nós temos. E só conseguimos fazer isso com cooperação, com solidariedade, compreendendo uns aos outros. Não há como ser diferente disso para a gente construir um mundo bom, um mundo legal, um mundo ótimo para se viver, um mundo de paz, de felicidade. E é isso que Jesus traz para nós, né? E é isso que ele traz para nós. Então, o ponto de reflexão que nós temos que estar atento, assim, nós estamos num final de ciclo. Nós estamos aí no final de 28 mil anos de ciclo. Desse ciclo de 28 mil anos, e esses ciclos de 28 mil anos são feitos de 4 ciclos de 7 mil anos. Então, nós estamos no final do 28 e no final do de 7 mil. Tem mais um tempinho aí para frente. Então, nós estamos saindo desse mundo de provas e expiações e passando para o mundo de regeneração. Isso é um momento decisivo. É um momento decisivo. E nós todos, né, nós temos que parar para fazer a nossa reflexão, né? Eu tenho feito muito esses estudos, essas lives, nos ajudam muito a refletir, né? A pensar bastante como é que nós temos nos comportado, como é que nós temos agido. Porque hoje, com a clareza que o Espiritismo traz para nós temos uma referência clara que é Jesus, né? A referência clara de que tipo de comportamento. E em determinadas situações, nós podemos até perguntar assim, poxa, uma situação às vezes complexa que a gente está, né? Assim, mas o que Jesus faria nessa hora? Né? O que Jesus faria? Então, nós estamos num momento extremamente delicado, um momento decisivo, que é um momento de aferição, é um outro momento, é uma outra peneira que nós estamos passando agora, como aquela peneira que eu falei que nós passamos, né, há 7 mil anos, desculpa, 4 mil anos antes de Cristo. Né? Lá passou uma peneira. Nós estamos passando agora, nós estamos numa fase de transição. Então, nós precisamos repensar, porque não é só o problema, assim, porque eu vou para um mundo pior, não é esse o problema. O problema é como que nós vamos ajudar. Né? Porque nós, espíritas, com essa clareza, né, trazida por esses irmãos abnegados, abençoados, gente, o raciocínio abre. Fica tudo muito óbvio, muito claro. Então, como que nós podemos ajudar? Como que cada casa vai poder ajudar? O que nós temos feito? Uma pergunta. O que nós temos feito com o Cristo? O que nós temos produzido individualmente e coletivamente dentro das nossas casas? O que nós temos produzido com os seus ensinamentos? O quanto que nós temos efetivamente crescido, evoluído? Né? Nós ainda vemos muitas divisões entre as casas espíritas, né? Muita divisão no pensamento espírita, muitas discussões bobas, né? Com tantas coisas importantes para que sejam feitas, para que sejam realizadas. Muitas das vezes esquecemos do amor, né? E voltamos para a intolerância, tentando, às vezes, na busca de prevalecer com as nossas opiniões, o nosso modelo mental, de não ceder para as coisas, de criar esses feudos dentro das casas que, às vezes, detonam, por movimentos, às vezes, desse lado e por movimento do outro lado, também de espíritos que obsidiam casas e obsidiam trabalhadores e casas e não permitem
muitas das vezes, que essas casas que têm esse papel, não só de amparar, né, de ajudar como hospital, mas principalmente que é a base da doutrina espírita, de ajudar como escola, de ajudar as pessoas a refletirem sobre seus comportamentos para que elas tenham a oportunidade de mudá-los, de alterá-los, de seguir uma linha, um modelo mental diferente desse que nós temos seguido até hoje. Então, o que é que nós temos feito do Cristo? O que é que nós temos produzido com seus ensinamentos? Nós todos, como ele diz, discípulos, né? Porque nós vamos ser reconhecidos, nós queremos ser reconhecidos como discípulos de Jesus ou não? Porque se somos, Jesus falou, ele deu a referência. Qual é a marca do Cristo? É o amor, é a marca dele. Então, aquele que não tem as características amorosas da abnegação, do desinteresse, né? do devotamento, do trabalho, do serviço, da compreensão, né? É claro que isso tudo nós estamos construindo, mas precisa haver esse processo de mudança, como os espíritos não falam, né? Nós não vamos ser perfeitos amanhã, nós não vamos virar santos amanhã, mas esse esforço, essa vontade de mudar, é isso que eles querem ver em nós. É esse processo de mudança dentro de nós, para que tragamos, todos nós, o Cristo para as nossas vidas. Nós precisamos trazer Jesus para as nossas vidas. Nós precisamos trazer Jesus de volta. Porque os espíritos, né, que querem que as coisas fiquem dessa forma que está aí hoje, eles têm trabalhado ao contrário, para desmerecer, né, para tirar Jesus, como se esses que são discípulos de Jesus fossem espíritos covardes, né, que não querem briga. Mas nós não precisamos brigar. Jesus nunca brigou, nunca levantou a mão para nada. Né? Porque Deus não quer a guerra, Deus vai conseguir as coisas, não é com a guerra, é com o tempo. O tempo vai mudar tudo. O tempo vai mudar tudo. Então, o que efetivamente nós temos fazendo? O que nós temos feito com as nossas casas? Né? Será que nós temos tido um comportamento coletivo, individual e coletivo, coerente com Jesus? Nós temos usado Jesus como referência, né? Muitas vezes usamos Jesus como os judeus lá atrás, como os escribas, os fariseus. Nós usamos Jesus como referência e nos comportamos de uma maneira completamente diferente de tudo que ele viveu e pregou, porque está claro qual é o comportamento que nós temos que ter. E nós vivemos, muitas das vezes, num movimento hipócrita, semelhante, né, como eu estou te falando, aos dos fariseus de outrora. Então, o Emmanuel tem um texto muito pequenininho, né, do livro Vida e Caminho, no capítulo 6, chamado Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que ele faz essa reflexão que eu estava falando aqui agora. Então, ele diz assim, que a hora que nós vivemos, a hora exige a nossa decisão. Né? Eu estou sempre olhando da forma individual, cada um de nós, e coletiva, as nossas instituições. As nossas instituições espíritas, que têm grande, enorme responsabilidade no processo de disseminação, de divulgação do amor do Cristo. Então, no sentido de buscarmos a fórmula básica do serviço com Jesus, então, a hora exige a nossa decisão, no sentido de buscarmos a fórmula básica do serviço com Jesus. Se realmente, desculpa, nós nos propomos na obra regeneradora do mundo, a partir de nós mesmos. Perdão. Então, a hora exige decisão, da gente buscar a fórmula básica de serviço com Jesus, se é o que realmente nós queremos, para mudar o mundo, para regenerar o mundo. Só que essa mudança vai partir de nós próprios.
E o Emmanuel segue falando: agir sob a inspiração direta do Evangelho é caminho de acesso à bênção sublime a que o céu nos destinou. Então, quando a gente é inspirado pela Boa Nova, pelo amor de Jesus, né? Esse é o caminho de acesso aos cimos, aos planos mais altos, a que o céu nos destinou. Porque o nosso destino é o reino dos céus, lembra? Que é um reino de paz, de plenitude, íntimo. Então, Emmanuel fala que crer, trabalhar e servir sem dogmas, né? Sem verdades absolutas, como temos muitas vezes nas nossas instituições, sem exclusivismo, sem privilégios, sem conflitos, sem discórdia, sem separativismo, sem nenhum tipo de inquietação, sem desânimo, sem trincheiras espirituais, sem torres de marfim, né? do personalismo cristalizante, sem charcos do egoísmo dissolvente, sem títulos que desunam os nossos melhores propósitos de responder aos apelos do Divino Mestre. O Cristo, ele fala-nos como sempre, nessas páginas eternas da Boa Nova, de braços abertos. Agora, quem puder, Emmanuel fecha, abandonar a velha e petrificada concha do eu, porque o problema é esse, é o nosso egoísmo, né? Quem puder abandonar a velha e petrificada concha do eu para escutar-lhe os ensinamentos na acústica do coração e da consciência, de certo, não encontrará outra senda que não seja a da verdadeira fraternidade. Então, aquele que conseguir quebrar essa carapaça, essa carcaça do egoísmo, do orgulho, que vive em cada um de nós vamos conseguir ter acesso, né, à acústica, como ele fala, do coração e da consciência. Esses ensinos cheguem lá. De certo, ele diz, não encontrará outra senda que não seja a verdadeira fraternidade, a única fraternidade, única, que nos conduzirá com segurança à nossa ressurreição para a vida imperecível. Só a fraternidade, só a solidariedade, né, nos fará chegar a essa, nos conduzirá a essa, com segurança, a essa vida eterna, né, como Jesus nos traz. Então, essa é a reflexão, né, que nós temos que trazer. Ou seja, Emmanuel diz que a verdade é luz. Mas ele diz também que o amor é a própria vida. E nele nós temos a imagem da água pura, que transforma o deserto em jardim. Então, a verdade é luz. Mas o amor é vida. Ele é a própria vida. E nele, nesse amor, nós temos a imagem da água, que transforma o deserto em jardim. Então, nós temos um triângulo. Pensem num triângulo. Jesus, amor e vida. Jesus é amor. Jesus é vida. Se Jesus é amor e se Jesus é vida, vida é amor. Vida é amor. Então, embasamos as nossas vidas, os nossos comportamentos, pensamentos e comportamentos no amor, na verdadeira fraternidade, na verdadeira solidariedade. Vamos nos dar as mãos uns aos outros, porque todos nós temos dificuldade, todos nós somos devedores, todos nós estamos em crescimento, estamos em evolução. Vamos colocar nossas casas, nossas instituições para funcionar, né, com amor nos corações dos trabalhadores, unindo aqueles que necessitam, que precisam, levando conhecimento, compreendendo a dificuldade alheia, deixando de criar crises internas em função de posições intelectuais, de posições de hierarquia, de tudo isso, gente. Isso não serve para nada. E vamos nos unir
em nome de Jesus. Trazer Jesus para dentro do lar, para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos corações. Porque só com ele é que nós vamos ser fortes o suficiente para enfrentarmos os desafios da vida. Todos esses desafios da vida. Então, fechando, nós temos um poema, né, de Casimiro Cunha, no capítulo 35 do livro Coletânea de Preces. Coletânea do Além. E o Casimiro Cunha diz assim, né? Quando o grande processado ouviu a condenação, o povo esperava aflito os gestos de reação. Não se dizia emissário da majestade de Deus, porque dobrar-se humilhado a tricas de fariseus. Não se afirmava o Senhor, não era o mestre divino, por que curvar-se a injustiça no campo da dor terrestre? Fala-se que Jesus era o caminho e a verdade, a vida vitoriosa no seio da divindade. Entretanto, pobre e humilde em face da multidão, era ele tido a conta de feiticeiro e ladrão. Vencido e dilacerado, sangue a empapar-lhe a fronte, contemplava angustiado a fimbre azul do horizonte. O povo, porém, não via nem milagres, nem sinais. Onde o socorro divino das hostes celestiais? Martírios e bofetadas, e o mestre não reagia, suportando a cruz pesada na túnica da ironia. Que fazia o condenado? Por que não pedir dos céus incêndios, misérias, pragas, flagelações, escarcéus? Onde os carros poderosos de Jesus de Nazaré? Onde as armas e soldados pela paz da nova fé? O justo, porém, na cruz, ouvindo perguntas mil, viu que a turba ainda era frágil, ignorante e infantil. E o mestre, fitando os céus, deu a divina lição do amor que redime a vida, no silêncio e no perdão. Então, que nós possamos, meus irmãos, fazermos as nossas reflexões, né? E pensarmos bastante aí em João 13:35, né? Porque nós seremos reconhecidos efetivamente como seguidores, discípulos de Jesus, se nos amarmos. E essa casa que é de amor e caridade, né? Que certamente tem feito os trabalhos, serviços, né? Muito importantes para a sua comunidade, para aqueles que lá frequentam, né? Que vocês possam seguir as suas lutas, as suas caminhadas com Jesus nos corações, servindo de exemplo para todos esses irmãos queridos, né? Para outras instituições, inclusive, e levando para esses irmãos a construção, né? Esse ensinamento, porque o amor se ensina. Jesus veio nos ensinar o amor. Que ensinemos, então, o amor a todos aqueles que lá, queridos que lá vão, necessitados, que precisam, né? Construamos, ajudemos a cada um deles a construir dentro dos seus corações, né, esse amor do Cristo, o amor único, né? O amor único que há de eliminar a sede que ainda deixa, né, o nosso coração seco de dor, né? Seco de dor. Então a gente pode dizer para vocês, né, muito obrigado por mais essa oportunidade, né, pelo carinho que vocês tiveram comigo aí de poder fazer esse estudo para vocês, e que a paz, né, de Jesus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam nos corações de todos vocês aí hoje e sempre. Que assim seja, meu irmão. Boa noite para todos.